Fala pessoal do Labuta Podcast, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio do Labuta Podcast, mas hoje estamos aqui com um cara que está transformando a cara da cidade de Petrolina. Hoje eu estou com a honra de estar conversando com o Rodrigo Jacobina, que é o secretário de Infraestrutura do nosso município, aqui de Petrolina. Tudo bem, secretário? Tudo tranquilo, Toninho. Agradecer o convite, primeiramente, né, a gente está aqui podendo explanar um pouco, né, sobre o que é essa infraestrutura urbana de Petrolina, como que ela é tratada, como que a gestão faz todo o planejamento de obras, né, como que a gente, desde a escuta da população até a gente estar realmente conseguindo levar esse benefício, né, para a ponta mesmo, para quem precisa, e tentar, de certa forma, fazer a diferença, né, e ser reconhecido. Esse é o objetivo político de todo o procedimento, que queira ou não, estamos numa prefeitura, né? Estamos no papel de agentes políticos, e a ideia é sempre essa, né? A gente está trocando digamos assim, esses conceitos, né, com a nossa população, tudo o que precisa, levantando demanda, fazendo visita com o nosso prefeito, fazendo esse mapeamento de todas essas ações, fazendo todo o planejamento interno, e aí sim está conseguindo viabilizar recurso, transformar isso em obra, transformar isso em benefício e mudar, né, a vida da população de Petrolina. Sim, sim. E Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado que, rapaz, Petrolina hoje, quem conhece nossa terra, sabe que hoje é um canteiro de obras, seja pela iniciativa privada, seja pelo poder público. E a sua agenda, imagino que está bem corrida. Mas, Rodrigo, para quem ainda não lhe conhece, Rodrigo Jacobina, você é da terra, você veio de onde, como é que é a sua história? Minha história, eu sou formado em Salvador, na Bahia, né? Me formei em arquitetura e urbanismo, eu sou urbanista também. Desempenhei um papel de agente político também na cidade de Jacobina, cidade que eu sou, né? Meu nome é Rodrigo Jacobina, o apelido Jacobina não é porque eu sou de Jacobina, mas sou da família Jacobina, com sobrenome Jacobina e de Jacobina. Então, tem muito Jacobina pelo meio, e aí acaba que eu fico conhecido, né, como Jacobina. Isso acontece com vários membros da família, as pessoas que moram mais longe da cidade de Jacobina acabam sendo conhecidas por esse nome. Então, trabalhei em Jacobina como secretário também de infraestrutura, trabalhei por 4 anos lá em Jacobina, cidade de menor porte, obviamente, uma cidade que a gente, na época que eu trabalhava, você tinha um orçamento aí anual do município na faixa de 250 milhões, 300 milhões de reais, e vim para Petrolina nesse desafio, recebi esse convite do então prefeito Miguel Coelho, à época, para vir ajudar aqui na assessoria da secretaria como executivo, ainda não como secretário de infraestrutura. E cheguei e recebi uma secretaria com mais de 30 convênios federais. A gente tinha um orçamento em obras, assim, quando eu cheguei, que superava os 250 milhões de reais, que era o orçamento de todo o município de Jacobina. Então, a sua pasta hoje em Petrolina é maior do que o orçamento da sua época, da cidade como um todo? Hoje agora, nesse momento, a gente está captando esses recursos. Então, provavelmente, quando eu captar esses recursos aí que estão para acontecer, a gente deve tratar isso um pouco mais lá na frente, a gente vai ter, sim, uma fase que a gente vai ter um orçamento da Secretaria de Infraestrutura acontecendo em obras maior do que o próprio município de Jacobina anualmente. Então, o desafio é grande, né? Até pelos números a gente às vezes se assusta um pouco, mas assim que eu cheguei aqui em Petrolina eu tive esse desafio, então foi uma coisa bastante enriquecedora, de certa forma. A gente conseguiu amadurecer muita ideia, a gente tinha um secretário à época muito experiente, um engenheiro que acho que fez um belíssimo trabalho aqui em Petrolina no tempo que passou à frente da Secretaria de Infraestrutura. Ele realmente conseguiu planejar a cidade de uma forma bem enriquecedora, e a gente conseguiu dar continuidade a esse trabalho. Então, Simão tem uma fala muito engraçada quando ele fala que ele pegou a prefeitura com uma régua muito alta. Então, eu às vezes puxo esse discurso um pouco para mim, porque eu também peguei a secretaria com a régua muito alta, porque eram muitas obras, eram muitas entregas, eram muitas inaugurações, muito planejamento, e a gente conseguiu imprimir esse ritmo. Então, a gente conseguiu manter isso. E aí, mais na frente um pouquinho, a gente trata um pouco dessas ações, que a gente vai ter muita coisa para poder falar ainda aqui. Secretário, eu sou engenheiro civil de formação, e dentro da faculdade a gente não tem a gente não consegue ver de tudo. A gente vê um pincelado e muitas vezes tem que especializar em alguma parte, alguma coisa ou outra. O que é que você fez para se capacitar para assumir esses cargos? Como é que foi esse desafio seu? Olha, isso começou, na verdade, em Jacobina. Na verdade, eu trabalhava na Queiroz Galvão, em Salvador, assim que eu me formei. Empresa muito conhecida. E aí, quando eu recebi, na verdade, a notícia, naquela época, que o mercado imobiliário, de certa forma, entrou em um colapso, até por conta de todas aquelas operações de Lava Jato, etc.
e eu me afastei da Queiroz Galvão e acabei indo buscar Jacobina, onde eu já tinha alguns projetos, já tinha algumas construções particulares acontecendo lá. Isso me levou a uma posição muito de destaque, porque eu era o único profissional de ensino superior que morava em Jacobina, que trabalhava nessa parte de projeto e construção. Então, isso me levou a uma posição um pouco de destaque na cidade, de certa forma. Então, todo mundo me buscava para poder estar auxiliando, né, nessa parte de construção civil. E, por uma questão política, obviamente, de interesse de família, acabei recebendo o convite do então prefeito Luciano Pinheiro, quando ele venceu lá na política de Jacobina, para assumir a pasta da Secretaria de Infraestrutura. Lá, a Secretaria de Jacobina é um pouco diferente daqui, porque lá era a Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos. Então, era uma secretaria um pouco maior a nível de demandas, né, do que nós temos aqui hoje. Uma cidade menor, uma cidade de 80, 100 mil habitantes, acho que Jacobina tem hoje. E uma cidade onde a gente tem um pouco de, digamos assim, você precisa fazer gestão pessoal também, porque lá todos lhe conhecem, né? Então, se você está no mercado, o pessoal do caixa lhe conhece, o pessoal da ponta conhece, todo mundo conhece você por ser uma cidade de menor porte. Então, onde você anda, todos sabem quem é o secretário de infraestrutura, porque os serviços geralmente são prestados de forma diferente do que numa cidade grande. Então, você tem uma escassez de recursos, você tem uma demanda um pouco maior, é uma cidade onde a pavimentação que era mais forte, era de paralelo, então você tinha uma topografia muito desfavorável para isso, porque Jacobina é uma cidade de vales, então você tem realmente morros e ocupações irregulares adversas na cidade. Então você tem muita demanda e muita coisa para tratar, então isso tudo vai gerando uma dinâmica pessoal de estudo, então você tem que começar realmente a se profissionalizar, a se capacitar, a procurar buscar parceiros e inclusive funcionários. A gente tinha uma escassez muito grande de funcionários. Para você ter uma ideia, a gente trabalhava com 2 engenheiros dentro da Secretaria de Infraestrutura e eu. Então, era uma escassez de profissionais técnicos, de certa forma, dentro da prefeitura. Sim, sim. E a gente tinha que realmente correr atrás, porque todo o procedimento era com a gente. Não tinha muito Sim, como fazer gestão de pessoas, digamos assim, né? Eram os problemas chegando e tendo que correr atrás de aprender a resolvê-los. Tinha que buscar resolver, tinha que buscar entender de licitação. Então, assim, quando eu entrei na prefeitura, eu nunca tinha trabalhado na vida pública, sempre era particular, né? Em empresas privadas, então eu tive que buscar muito conhecimento, busquei me profissionalizar. Na época ainda era a Lei 8666, que rezava todos os processos de contratações, então eu precisei me aprofundar nesse assunto, entender como é que funcionava, toda a parte de responsabilidade, ética, transparência, tudo que envolve uma gestão pública séria. A gente conseguiu em 4 anos realmente fazer muita coisa em Jacobina, muita obra. A gente conseguiu se destacar, foi um ponto de destaque na nossa gestão, foi essa parte de obras. A gente teve um período complicado, assim como Petrolina, que foi o período de Covid. Então a gente enfrentou o Covid, a gente conseguiu fazer uma UTI lá em 30 dias, de 10 leitos na parte emergencial, no hospital do município de lá, de Jacobina. Então a obra funcionava em 3 turnos seguidos, sem descanso. A gente funcionava de madrugada, foi um empenho muito grande de todos para poder realizar essa UTI, para melhorar os atendimentos. Graças a isso, a gente conseguiu salvar diversas vidas de pessoas em Jacobina por causa dessa UTI. E foram bastantes desafios lá. Então, quando eu cheguei aqui, eu já peguei um campo um pouco diferente. Eu vim ser executivo da parte de obras estruturantes do município. Parte apenas de infraestrutura, serviços públicos, a gente tinha um outro funcionário, um outro secretário que tomava conta. Hoje é uma secretaria, né? Nessa mudança administrativa, o prefeito achou melhor, devido até ao volume de serviço, o tamanho que a cidade de Petrolina tem hoje, já caberia serviços públicos para poder estar prestando um serviço de melhor qualidade, ter uma estrutura administrativa melhor, ter mais funcionários, ter um tempo de resposta melhor à população de Petrolina. Hoje, serviços públicos, quem fica aqui é a Alisson, né? Alisson Oliveira, isso. Alisson é o secretário de Serviços Públicos. Ele toma conta de toda essa parte de manutenção do município, toda a parte de coleta, resíduos sólidos. Se alguém quiser saber mais sobre o trabalho da secretaria, Alisson já veio aqui no Labuta Podcast, ele conta aqui qual é o trabalho, os desafios que tem, que também é um trabalho que todo dia está trabalhando. Todo dia, e ele não tem feriado, não tem final de semana. Sim, realmente um incansável Alisson, a gente diz que ele é completamente fora da curva nesse sentido. Sim. Mas eu acho que isso é um pouco as características dessa gestão, né? Acho que isso acontece em todas as secretarias de certa forma,
a gente vê que Petrolina, o serviço público realmente funciona, o serviço público ele é prestado com qualidade e isso é muito importante, né? Porque isso é o papel que a gente quer prestar. Então, ali é a casa do povo. Então, minha secretaria não é minha, não é de A, não é de B, não é de C, é a casa do povo. Então, é um acesso coletivo de todos têm acesso ali, todos podem participar desse planejamento, podem trazer suas demandas, podem discutir com a gente a importância do que é ter uma rua pavimentada, uma extensão de iluminação pública, seja uma coleta de resíduo sólido que precisa ser feita. Então, tudo isso a gente discute. Sim. Numa gestão como um todo, independente da porta que bater, a gente vai saber direcionar e conseguir resolver. Secretário, você falou que se passou em Petrolina, passou um tempo na Secretaria de Jacobina e agora está em Petrolina. Petrolina, como você já trouxe, é 80 mil para 400 e quebrados habitantes a gente tem hoje na nossa cidade. E não só a variação de população, mas também como você trouxe a questão de topografia. Você poderia estar tentando, elucidando para a gente o que é que interfere a questão do relevo de uma cidade para outra? Então, o que é que o relevo de Jacobina valoriza e prejudica e o que é que o relevo de Petrolina ajuda e prejudica nessa parte de infraestrutura urbana? Nessa parte de infraestrutura urbana, a gente tem um problema em Jacobina muito sério, que é o problema dos morros. Acho que é uma cidade aí que a gente pode usar como exemplo numa proporção muito maior, talvez o Rio de Janeiro, até mesmo Salvador, né, uma cidade de vales. E Jacobina é um grande vale de encontro de 3 rios, né, 2 a 3 rios grandes que se encontram. Ali é a Chapada? É o Piemont da Chapada Norte. A Chapada Sul é a Chapada conhecida, Lençóis, Capão, etc. Jacobina está na entrada da Chapada Norte. A Jacobina é conhecida como Cidade do Ouro, né? A cidade onde a primeira moeda de ouro fundida no Brasil foi feita em Jacobina. Não sabia. Essa máquina está exposta no Museu do Ipiranga, lá no Rio de Janeiro. E a mineração lá ainda é muito forte em Jacobina. Talvez seja hoje uma das maiores minerações até no mundo. Ela foi vendida agora por um preço recorde. A mineração de Jacobina são vários quilômetros de subsolo, de 3 grandes minas que são interligadas pelo subterrâneo. Eu já fiz uma visita técnica nessas minas quando eu era secretário na época lá em Jacobina. É bem bacana toda a operação de ouro lá. E quando eu vim aqui para Petrolina, eu encontrei uma cidade praticamente plana, então completamente diferente as características estruturantes da cidade. Então, aqui, apesar de ser plana, a gente tinha um problema, né? Ainda tem um problema em drenagens urbanas. Então, são problemas diferentes, porque em Jacobina, nos pontos baixos, a gente tem muita água, porque o escoamento não é como deveria ser, de certa forma, nesses riachos, por questão de assoramento, enfim, diversos outros problemas. E aqui a gente tem um problema de pontos baixos na cidade que precisam ser drenados. Pontos baixos que foram ocupados aí, historicamente, às vezes de maneira irregular, sem as devidas providências, né, técnicas à época, ou até por questões que ocupações eram menores em torno desses pontos. Então, eles ainda tinham capacidade de amortização de água de chuva. E a gente conseguiu, né, fazer nesse período aí de 4 anos, fazer um grande planejamento em relação à drenagem urbana aqui de Petrolina. Então, a gente fez o plano diretor de macro e micro drenagem da cidade. Isso a gente conseguiu dividir todas as bacias aqui do município de Petrolina. Secretário, para quem não conhece, o que é esse plano de macro e micro drenagem e qual a importância dele para o município? Esse plano de macro e micro drenagem, ele é a nossa bíblia, a gente chama, né, em relação à drenagem urbana. Então, ele fez todo o mapeamento da cidade, todo o levantamento topográfico da cidade como um todo. A partir disso, a gente fez as divisões das bacias hidrográficas da cidade, ou seja, para onde a água de chuva vai em cada local baixo que a gente tem, qual é a destinação, qual é o caminhamento e o que é que está ocorrendo a nível de alagamento, os problemas que estão sendo causados, as cotas de alagamento. A gente tem hoje conhecimento em quantos centímetros de água dá em cada local da cidade, a depender da chuva. A gente consegue fazer, a partir disso, né, contratar projetos muito assertivos na questão da drenagem. Então, a gente já tem, digamos assim, as premissas e diretrizes de projeto para solucionar problemas urbanos de drenagem em Petrolina. Não só aqui, mas também nos núcleos, né? A gente também fez uns estudos dos núcleos irrigados também nesse sentido. Indo para essa parte, você trouxe que alguns pontos da cidade você tem uma baixada que a água acumula e pela questão de gravidade, pelos tubos, não consegue. Então, quando ocorre isso, que aquele local empoça e naturalmente não tem uma via de escoamento natural, qual é o procedimento para corrigir isso? Aí a gente entra nessa questão das diretrizes dos projetos. Então, isso aí vai ser feito
ou por maneira de gravidade, como você mesmo está falando. A gente tem muito pouca drenagem urbana a nível de subsolo em Petrolina. A gente chega a ter uma média aí de vias, a gente tem 8% de vias aí com drenagens subterrâneas, de certa forma, do município de Petrolina hoje mapeado. A gente precisa expandir isso. O plano faz essas previsões orçamentárias também a nível de obra. Então, a gente vai ter uma expectativa aí de investimento na faixa de 600 milhões de reais para poder estar sanando 100% todos os problemas de drenagem urbana do município de Petrolina. Isso é uma previsibilidade do plano, em cima das diretrizes que nós temos. Mas, claro que tudo isso é projeto. Então, a gente agora está na fase de contratação desses projetos de drenagem. A gente já conseguiu contratar alguns, a gente conseguiu fazer ali a Avenida João Cleverson no Jatobá. Era sempre um problema de alagamento ali naquela região, a gente conseguiu muito resolver. Grande. A gente conseguiu fazer um investimento agora de mais de 6 milhões de reais no Dom Avelar. Então, a gente conseguiu resolver ali a quadra velha do Dom Avelar, a antiga UBS. A gente conseguiu fazer toda essa drenagem necessária subterrânea para poder estar fazendo a captação, destinação e disciplinamento dessas águas para o canal correto, no caso desse do Novelar, ali na Redenção, onde está sendo feito todo esse escoamento de água de chuva. E a partir disso, a partir de 2026 agora, nós estamos previstos contratar novos projetos. Então, o município está, de certa forma, se capacitando financeiramente para estar elaborando esses projetos e aí sim a gente poder estar tirando do papel. A gente já tem alguns planejamentos. Aí eu não vou dar nenhum spoiler aqui no podcast, vou deixar para o nosso prefeito estar vindo, né, explanar de certa forma essas ações. Aí em breve isso vai ser dado publicidade, né, de certa forma. Mas a gente tem muita notícia boa aí para dar de perspectiva nessa gestão ainda em Petrolina. Muita novidade de obra, seja do micro, seja do macro. A gente vai ter muita coisa importante e estruturante na cidade para fazer. Secretário, e qual é a relação entre as estradas e as rodovias que são feitas com os projetos de drenagem? Existe alguma correlação para isso? Veja só, Petrolina a gente tem 2 BRs que cortam, né, o trecho urbano, de certa forma, que é a BR-428 e a BR-407. Então, esses projetos... A 428 é que vem de Recife, né? A 428 é que vem de Recife, que já está duplicada ali do Vivendas até aqui o viaduto da Gontijo. E a 407 é a ponte, que começa na ponte, na verdade ela começa em Juazeiro, né? Que Juazeiro também já está fazendo a sua parte de modernização, duplicação, os viadutos lá para melhorar a parte de mobilidade. E Petrolina saiu na frente e a gente já está fazendo a duplicação também aqui da 407, acredito que até o trecho do Burrinho, se eu não me engano, ali a obra. Então aquele trecho vai ser todo duplicado também. Por se tratar de um órgão federal, ele trata essas vias como pistas de escoamento de produção e pista de transporte. Eles não tratam como trechos urbanos. Então, esses projetos, quando foram apresentados a gente teve que fazer, de certa forma, algumas correções, algumas alterações, solicitar ao DENIT que fizesse algumas atualizações, porque era necessário que se utilizasse esses encaminhamentos dessas BRs e até a própria drenagem da pista para absorver a parte urbana, porque eram BRs dentro de núcleos urbanos. Então, isso foi feito uma parceria que foi muito bem tratada, muito bem elaborada, juntamente ao DENIT. Então, a BR-407 e a 428 hoje, ela tem uma parte de drenagem bem feita, certo? Aí a gente conseguiu fazer em parceria com o DENIT a Rua 29, no loteamento Recife. Acho que é um grande exemplo de uma questão, digamos assim, uma herança de drenagem que veio por conta da duplicação da 428 e que a gente chamou o DENIT, fizemos todas as tratativas com o DENIT, tudo, indicamos, né, como que deveria ser feito. Eles contrataram os projetos, fizeram os projetos, apresentaram a CEINFRA. A gente fez toda a parte de vistoria e aprovação para poder ele contratar a obra. Eles investiram mais 5 milhões de reais naquela Rua 29 e resolveram de maneira definitiva o encaixe do canal do loteamento Recife, que a gente chama ali a drenagem do Batalhão, né, que vai descer o Batalhão, Carneiros, e ela vai descer essa água lá junto do EcoSpa. Então, você vê que o encaminhamento é bem grande, né, dessa drenagem. Ela, na verdade, ela desce do Padre Cícero, ela desce do Padre Cícero até a BR, da BR atravessa pelo loteamento Recife, desce pelo Batalhão, vai até a Lagoa de Carneiros, a Lagoa de Carneiros atravessa para o EcoSpa até desaguar no São Francisco. Então, todo esse encaminhamento de drenagem, esse mapeamento, foi graças ao fruto ao plano diretor de macrodrenagem, né? Então, a gente já tem toda essa perspectiva aí. Teve um episódio que eu gravei com o Dr. Augusto Coelho, que ele trouxe da importância do plano diretor da cidade, que vem justamente para definir isso. E para trazer essa questão, qual é a importância desses planos, seja de plano diretor, seja plano de drenagem, quando você veja a questão macro, é o desenvolvimento futuro da cidade.
Então é só você olhar o centro de Juazeiro hoje, o que é que foi o centro de Juazeiro? Faltou um planejamento ali para largar as ruas, tem uma organização pública ali, um ordenamento público ali. Então, quando você tem a falta disso, você gera mais problemas. Então, parabéns, principalmente o que você trouxe do loteamento de Recife, fica lá perto do escritório da gente. Até para a questão de passagem de carro, para a gente era uma complicação ali, não conseguia muitas vezes. Então, com a obra, facilitou muito a nossa vida. Mas, secretário, hoje Petrolina, com essa grande expansão, hoje cada vez mais a mão de obra é escassa e a gente precisa ter mais gente vindo para cá. E isso faz com que a cidade venha crescendo a regiões que, se você passar um ano sem ir, quando você volta, você toma um susto nisso. Mas isso também me gera uma preocupação. Então, se for um bairro feito de qualquer jeito, se for um bairro feito sem os devidos projetos, pode ser liberado? Como é que funciona essa parte de novos bairros, de construção? É obrigação de quem está construindo um bairro, uma rua, entregar esses projetos de drenagens ou não? Drenagem, saneamento básico ou não? Sim. Na verdade, é obrigação, né, do privado. A gente fala assim, quando o privado vai fazer algumas intervenções nesse sentido urbanos, eles precisam ter essas preocupações, precisam buscar essas informações junto a gente. A gente tem um caso que ficou muito conhecido lá na secretaria, que eu vou tratar aqui, de um empreendimento ali no Carneiros, que eles fizeram um aterro, um platô, né, um aterro de quase 2 metros em todo o terreno, porque existia um problema de drenagem, e eles achavam que se eles aterrassem, eles estavam resolvendo o problema de drenagem no empreendimento deles. Só que isso ia gerar uma herança, né, posterior a todos no entorno, que ia ser um problema que não teria nem solução, talvez. Então, eu destaco esse episódio porque foi o engenheiro. Ele foi lá na secretaria, sem nenhuma pretensão de nada. O empreendimento dele já estava, inclusive, aprovado há muito tempo, não era um empreendimento novo. E o engenheiro, durante a execução, foi lá, procurou a gente e falou: rapaz, é porque eu estou preocupado, porque a gente está aterrando ali aquele ponto, é um ponto baixo da cidade. E eu queria ver qual era a visão aqui de vocês, o que é que vocês pensam a respeito disso, só para a gente entender, porque se eu tiver que fazer alguma correção, a hora é agora de eu fazer a correção. Então, partiu até, inclusive, do empreendedor isso. E quando a gente foi analisar, tinha um caminho de água que tinha que atravessar o empreendimento dele. Então ele teve que mudar o projeto dele, teve que fazer uma galeria por baixo do empreendimento dele, porque a gente já tinha esse mapeamento e numa chuva acima de 100 milímetros, aquele caminho de água ele ia encher de água. Então a gente poderia ter um problema aí de alagamento grande em um bairro próximo a ele, por conta simplesmente que ele resolveu aterrar para proteger os deles. E eu falei que ele falou: você não está nem protegendo os seus, porque esse problema de alagamento pode, inclusive, decorrer a um problema no seu próprio empreendimento. Pode voltar para ele, né? O seu cliente final, exatamente. Então, é uma situação que a gente fez essa tratativa e conseguiu corrigir, mas sim, todas essas obrigações legais são dos empreendedores. Os empreendedores, quando vêm a Petrolina, seja de Petrolina ou seja de fora de Petrolina, precisa buscar o poder público, obviamente, primeiramente nós, prefeitura, assim que tenham qualquer terreno em vista, qualquer tipo de negócio a serem realizados aqui, porque nós temos essas premissas, nós estamos aqui vivendo a realidade, né, de Petrolina diariamente. Então, eles precisam buscar a gente para ter essas informações técnicas, são informações extremamente técnicas de diversos pontos do município que nós temos. A gente está num crescimento exponencial aqui em Petrolina, acho que na contramão de a maioria das cidades do Brasil. E Petrolina tem um limite territorial, de certa forma, né? Porque nós somos rodeados pelo núcleo irrigado. Então, os territórios também estão se esgotando para se fazer novos bairros, novos empreendimentos. Então, a nossa visão, a nossa perspectiva, que muito em breve esse plano diretor terá que ser novamente atualizado, porque vai haver uma verticalização natural da cidade. Você tem ali, depois do Pedra Linda, se eu não me engano, o N9... O N9, que já está colado com a cidade, basicamente. Você dá 2 minutos, você sai de um para outro. De um para o outro. Então, hoje, Petrolina está crescendo um ritmo que, quando você olha o mapa, basicamente a cidade está com um cinturão verde, que são as áreas irrigadas, né? Mas veja, secretário, no ano passado ocorreu um anúncio de um empréstimo que foi feito aqui no município, tentando trazer investimentos para investir na infraestrutura do município. Que, se eu não estou me enganado, é na faixa de 800 milhões de reais, correto? Isso, perfeito. Qual é o impacto real desse dinheiro em infraestrutura na cidade? O que é que isso vai alterar no nosso cenário? Veja só. E por que também desse investimento? Por que desse empréstimo agora? Isso, vamos fazer com calma essa tratativa, né? O município de Petrolina, ele está buscando esses empréstimos, aí vale a pena a gente ressaltar isso, né? Esses empréstimos são empréstimos internacionais, então são empréstimos onde as taxas são muito atrativas.
E aí, levando um pouco para a pessoa física, né? Acho que para a gente conseguir um empréstimo, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter crédito. Para a gente ter crédito, a gente tem que ter o nome limpo, a gente tem que ser bom pagador das nossas dívidas, a gente tem que ser cumpridor das nossas obrigações para poder a gente conseguir angariar um empréstimo, seja do valor que for, seja para comprar a sua casa própria, seja para ter um limite maior de cartão de crédito, seja para qualquer necessidade. Financiar uma casa, exatamente. Então, tudo isso a gente precisa ser o quê? Bons gerenciadores de recursos, de certa forma. Então, o município de Petrolina vem se destacando nessa questão, em questões aí seriam questões contábeis, eu não vou me aprofundar nisso muito, mas eu posso falar da minha parte, que é a parte técnica da captação desse recurso. A gente vem trabalhando nisso já há quase 2 anos, então não é um caminho que a gente vai ali num banco com uma carta de crédito e busca um financiamento, aprova em 24 horas a gente consegue. São financiamentos internacionais, são 2 operações, na verdade, né? Uma operação com o Banco Fomplata, que é um banco da Bacia da Prata, onde o Brasil faz parte. Do Uruguai, Paraguai, acho que é Paraguai, se eu não me engano. E o OPEP, que é um banco internacional, ele fica com sede em Viena, na Europa, é um banco petrolífero e é um banco que tem muito recurso, né, para poder trazer e está abrindo esse mercado brasileiro agora. Então, nós somos a primeira operação com o OPEP do Brasil. Que massa! É Petrolina. Petrolina foi o único município, talvez na nossa reunião que nós tivemos de aprovação do Ministério de Planejamento e Orçamento, Petrolina foi um dos únicos municípios que conseguiu essa aprovação para esse financiamento. Tudo isso por quê? Porque a gente tem os estudos necessários, a gente sabe aonde a gente quer fazer os investimentos, a gente sabe quais são os gargalos do município, a gente soube fazer uma distribuição, digamos assim, de uma matriz de investimento, que a gente vai conseguir abarcar aí setores de mobilidade, a gente vai conseguir entrar no setor de saúde, a gente vai conseguir modernizar equipamentos públicos, a gente vai conseguir fazer investimento na área esportiva. Então, a gente conseguiu fazer uma matriz muito mista, da onde a gente está, digamos assim, nos estudos, a gente precisou apresentar a situação atual e qual é o nosso objetivo, né? Onde a gente quer chegar, qual seria a meta física, de certa forma, da onde a gente quer chegar. Então, o que é meta física, para poder vocês entenderem? A gente precisou calcular quanto tempo de deslocamento levava para você atravessar a Transnordestina, por exemplo. Qual o tempo que leva hoje para atravessar a Transnordestina, seja no horário de pico ou seja no horário normal, que você tem um fluxo de tráfego, né? Qual é a pretensão que você quer com essa obra? Você quer diminuir isso para quanto tempo? Qual o benefício disso? Por que a Transnordestina é tão importante, aquela duplicação? Talvez hoje seja uma das principais obras que nós temos acontecendo aqui do município. A gente já fez a conclusão de 1 quilômetro. Estamos entregando agora esse 2º quilômetro ainda esse semestre de 2026, que vai até ali o Pedralinda. E os próximos 5 quilômetros fazem parte desse financiamento internacional. Então, a gente precisou fazer uma contagem de tráfego, a gente precisou fazer uma caracterização de tráfego. Que tráfego é esse? É carro pequeno? É carro grande? É moto? Quantos bairros estão envolvidos? Qual a população envolvida diretamente nesse benefício? Qual a população envolvida indiretamente nessa ação? Então, tudo isso foi pensado, a gente escreveu muitos textos, foi realmente um trabalho muito enriquecedor para toda a equipe da Secretaria de Infraestrutura, porque a gente conseguiu entender como os organismos internacionais pensam no sentido de desenvolvimento urbano. Então, a gente teve uma visita, a gente teve diversas missões aqui, né, com o pessoal de fora do país. Então, veio aqui engenheiro indiano, filipino, veio engenheiro da Grécia, veio engenheiro do Paraguai, veio engenheiro da Argentina. A gente teve uma troca de experiências muito bacana nesse sentido. Eles fizeram uma visita aqui em Petrolina, de maneira geral, e tem 2 momentos que eu acho que foram bem marcantes nessas visitas, sabe? Uma foi na Transnordestina, porque todo mundo ficou assim abismado de como uma avenida daquela ainda não era duplicada, porque a gente malmente conseguiu parar o carro no acostamento do fluxo que é na Transnordestina. Então, talvez foi uma obra muito fácil até. Um dos engenheiros questionou a questão até das velocidades que estavam sendo praticadas, porque tinha muita gente ali que realmente passa rápido, né? E aí gera aqueles acidentes, não é à toa que ela é conhecida ali como a Avenida da Morte, né, de certa forma, porque já tivemos diversas perdas ali de vidas. Então, acho que essa modernização veio também para amenizar essas situações, eu diria resolver, nem amenizar, porque a gente está fazendo a avenida iluminada, duplicada. Tem alguma obra de arte na Transnordestina? A gente teve 2 obras de arte, teve 2 pontes do Riacho Porteiras, que a gente realizou pontes novas, e
Uma segunda obra muito bacana de vistorias que a gente teve foi com o mesmo indiano nos núcleos irrigados, onde a gente está propondo fazer o sistema de abastecimento, na verdade o sistema de captação, tratamento, distribuição e reservação de água tratada, certo? Nos núcleos aqui do município de Petrolina que não tem água tratada hoje. Isso, o próprio município assumindo essa responsabilidade? O próprio município está assumindo essa responsabilidade. A gente tentou duas ações, na verdade. Uma foi fazer a parte do esgotamento sanitário. Isso é importante que a população de Petrolina saiba. O prefeito tentou abarcar todas essas obras de saneamento que estão faltando aqui do município. Então, seja Antônio Cassimiro, Jardim Petrópolis, a Bacia do Jatobá, que abarca o Henrique Leite, o próprio Dom Avelar, Padre Cícero, que ainda precisa de expansões dessa rede de esgotamentos sanitários. Mas isso, por questões burocráticas e legais, o banco não fez essa aprovação, entendendo que isso é uma responsabilidade do Estado, já que existe uma concessionária que presta o serviço e cobra por esse serviço a população de Petrolina. Não é um serviço gratuito, né? Vale a pena a gente destacar isso. Isso foi negado, mas o abastecimento de água, eles viram muita simplicidade de obra. De resolver. De resolver. Então, o indiano, realmente ele ficou muito emocionado quando ele chegou nos canais e ele viu a água translúcida, límpida. Ele fez, Rodrigo, isso não existe lá de onde eu venho. Isso aqui é um presente de Deus que vocês têm. Você não sabe que maravilha é isso aqui. Ele até brincou, ele fez, é só cloro. Você só vai clorar e distribuir a água. Só para dar um passo para trás. Então, no caso, teve o interesse do município em estar investindo nessa parte de saneamento básico, captação de água, e coleta e tratamento de esgoto. Contudo, pelas questões legais e burocráticas, isso é responsabilidade da Compesa, que agora a Pátria ganhou a concessão. Isso. E a Pátria está assumindo. A gente está com reunião agora para o final de janeiro com a Pátria, ela está vindo aqui a Petrolina conversar com a gente para já começar o diálogo. A gente tem alguns projetos já prontos, então a ideia é que o município faça realmente a transferência desses projetos para a Pátria, porque a ideia de Simão é realmente a gente está andando de mão dada com a Compesa nesse sentido e viabilizar essas obras. A gente entende que é necessário, acho que está aí, eu estava aqui vindo para cá de manhã, a rádio, a gente já fez algumas respostas à rádio hoje de manhã por causa de esgoto, problemas de esgoto, então é um problema recorrente da cidade nas zonas periféricas e o prefeito está muito empenhado no sentido dessa solução. Então a gente está nessa luta para conseguir, porque eu só consigo fazer investimentos em infraestruturas de outros sentidos quando a gente tiver realmente o saneamento. Não adianta a gente estar fazendo investimento em pavimentação em rua que não tem esgotamento sanitário. Você vai estar fazendo retrabalho, né? Retrabalho e perdendo até recurso público de certa forma, que existe a parte de responsabilização, que a gente não pode estar fazendo esses investimentos para a rua realmente não ter a durabilidade devida. A gente tem garantias, a gente tem contratos, a gente tem um trâmite de certa forma que a gente precisa cumprir para estar fazendo esses investimentos. E, secretário, você falou das obras, o que é que ela vai trazer, mas se esse investimento, esse empréstimo não ocorresse, qual seria a consequência para os próximos anos de Petrolina? O que é que aconteceria com o município? Veja só, o empréstimo foi um dos caminhos, de certa forma, né? O município, aí eu posso falar isso, porque eu já estou aqui há 5 anos trabalhando no município, a gente tem aquelas ações, digamos assim, de minúcia do município, né? Aquelas ações de infraestrutura que elas não param de acontecer, então, independente desse financiamento, a gente acredita que esses recursos não vão deixar de vir e não estão deixando de vir pela capacidade do município, inclusive de capacitação. Então, a exemplo disso, eu posso citar aí que no novo PAC a gente conseguiu 3 novas UBSs para o município, a gente conseguiu recursos para fazer projetos de drenagem também pelo novo PAC, isso com cadastros voluntários, né? A gente tem a documentação, a gente tem as justificativas técnicas para fazer essa captação junto ao governo federal, aí tem toda a força política que trabalha também nos bastidores do nosso prefeito para poder estar angariando esses recursos. E são ações decorrentes de quê? O que é que eu falo? Essas ações de rotina, que a gente chama lá na secretaria, né? Pavimentação, ação de rotina, porque são ações que a gente sempre tem tentado bater metas anuais em quantidades e extensões de ruas no município. Por que isso? A gente já fez mais de 1.500 ruas no município de Petrolina hoje pavimentadas. A gente tem uma média aí de mais de 200 ruas por ano em execução. A gente abriu 2026 com 150 ruas já em licitação para poder já estar fazendo essas obras. E essas ações elas não param. Então a gente está sempre escutando a população, fazendo visita, vendo essas ruas, sempre atraindo e buscando esses recursos para poder estar mantendo essas ações de pavimentações, entendendo que é muito importante. A gente fez um cadastramento do sistema viário de Petrolina em 2020 ou 2019, se eu não me engano. Foi antes de eu chegar. E Petrolina tinha 40% da malha viária
pavimentada. A gente fez essa atualização desse cadastramento em 2023 e a gente saltou esse número para 65% da cidade hoje já está com vias pavimentadas. Então, o prefeito tem uma meta aí audaciosa de superar as 2.000 ruas ainda nessa gestão. Então, é um trabalho muito forte. Pelo ritmo consegue. Pelo ritmo, exatamente, de contratação e de recursos que a gente está gareando. Provavelmente a gente vai superar essas 2.000 ruas até 2028. E a gente tem aquelas ações mais estruturantes, né, que são ações mais planejadas, são ações que demoram mais da gente fazer projeto. Aí a gente tem a exemplo aqui, a própria Orla 3, é uma ação dessa. A gente conseguiu tirar um primeiro trecho do papel, que é, digamos assim, uma obra que eu gosto de usar como referência, porque é um vetor novo, é uma rua que não existia. Então, uma rua que a gente precisa apresentar à população de Petrolina, dizer que ela existe, ela precisa virar rotina, você passar por ela, né? Agora de certa forma. Uma pergunta, secretário. Por que foi investido na construção da Orla 3? Qual foi o benefício que você tem com esse investimento? A gente conseguiu melhorar muito a mobilidade urbana ali na Orla. A gente conseguiu praticamente desfazer aquele fluxo da Rua do Trabalho, uma rua apertada que a gente tinha ali na Orla, que sempre gerava congestionamento. A gente conseguiu fazer a interligação, de certa forma, da integração com a Orla. Então, você atravessa ali a Avan, você já sai na Orla 3, a gente conseguiu fechar esse anel viário, né, de certa forma, que é o anel viário ali da integração com a Orla, e a gente conseguiu aproximar, de certa forma, o conceito da Orla 3, ela surge para ir até realmente ao posto lá Falmar, até ali o Jardim Guararapes. Então, a ideia cruzando o fundo do distrito, né? Isso, a gente vai passar pelo fundo do distrito, que a ideia é aproximar toda a zona oeste da cidade, isso contando com a Coab São Francisco, Jardim Guararapes, o Nova Petrolina, todos aqueles novos empreendimentos residenciais que estão saindo ali, o Pomares, o Brasil, e trazer aquela população próximo à Orla. Por que isso? Petrolina ele é em formato de um triângulo, né? Então, a gente tem algumas avenidas na extremidade, aí a gente cita Cardoso de Sá e Monsenhor de um lado e 407 do outro lado, fechando essa poligonal. A gente tem uma avenida central, que é a Avenida das Nações, com a Estrada da Banana, a Hermes de Fonseca, que sai lá no Pedra Linda, que vai para o N9, que você citou aqui há pouco. E a gente tem algumas avenidas que cortam no outro sentido. Então, a gente tem a 428, que corta no meio esse triângulo. A gente tem a Transnordestina, que é o bordo mais externo. São os 8 quilômetros mais externos que interligam as duas BR, a 407 a 428. E você tem as ruas secundárias, que são a Avenida da Integração e a própria Orla, que fazem essa conexão. A gente tem duas avenidas nas extremidades, que é a PE, que vai para Tapera, e a PE, que vai para Pedrinhas. Então, tudo isso conforma a malha viária estruturante, de certa forma, na cidade. E aí, o que pouca gente nota é que, na verdade, assim, Petrolina tem crescido exponencialmente a população. Então, quando eu cheguei, a gente tinha uma média aí de 350 mil pessoas aqui em Petrolina. A gente pode considerar que hoje Petrolina vive o seu maior momento de crescimento financeiro e imobiliário? Sim, com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida você pensar nisso, porque a gente aumentou a população aí quase 80 mil pessoas em 5 anos, digamos assim, né, numa média. Isso que foi computado, né? Computado, e você não vê congestionamento. Teoricamente, era para a cidade estar um caos, porque você aumenta essa quantidade de pessoas na cidade e não trava a cidade, foi porque os investimentos estruturantes de mobilidade acompanharam. Então, a gente conseguiu projetar a Petrolina para este momento, eu diria até para um momento maior do que esse. Petrolina hoje já tem projeção para isso. A gente está fechando todas as grandes duplicações da cidade. A gente já vai iniciar, inclusive, duplicações dessas avenidas de extremidade. Então, a gente já vai iniciar ali a Avenida das Pedrinhas, já está dentro desse planejamento, que é aquela avenida que sai do Batalhão e sai lá na 428, no condomínio Bonavita. Aquela avenida é uma avenida muito importante de expansão de condomínios, de residenciais, e que a gente precisa já melhorar aquela mobilidade, prevendo já justamente a ocupação, né? Tem muitos condomínios que ainda estão em obras ali, mas que quando tiverem suas famílias, a gente vai ter ali condomínios de mais de 4 mil pessoas, acredito eu, de ocupações. Então, é bastante veículo, é bastante gente que precisa se deslocar. Então, o município já está se preparando para isso. E não só isso, né? Porque no município não vive só de sistema viário. Então, a gente também tem um grande programa de praças. Então, o prefeito está bastante preocupado com essa questão social dos bairros. A gente conseguiu realizar aí nesses últimos anos 11 praças aqui no município de Petrolina.
A gente hoje está em obra em 2 praças e estamos com previsão de contratar mais 5 para esse ano, mas com previsão de realização de quase 30 até 2028. Então, esse é o planejamento da Secretaria, planejamento do nosso prefeito, realizar essas 30 praças no intuito de levar o lazer para os bairros. Então, todas essas praças vão ser equipadas com quadras, vão ser equipadas com academia da saúde, com parque infantil, pista de Cooper para poder os idosos fazerem suas caminhadas, ou as crianças usarem velotrol, bicicleta, o que precisar. Muita área verde. Aí já entra um pouco da infra aí sustentável, né? Que eu acho que o grande assunto do momento é justamente essa questão de resíduos sólidos e de sustentabilidade, sistema de energias renováveis. Então, o município de Petrolina é um destaque em relação a isso, porque o município tem uma PPP de produção fotovoltaica. Então, todas as contas dos prédios públicos do município hoje já são geradas de maneira sustentáveis. E a gente agora está buscando, né, ampliar essas áreas verdes. Então, a ideia é que essas praças virem pulmão verdes dividido nesses bairros e que a gente comece a incentivar cada vez mais. E aí vai ser uma parceria junto à Agência Municipal do Meio Ambiente, que já começou a fazer isso, que é o plantio de mudas, né, e a conscientização de que se cada um tiver sua árvore na frente de sua casa, a gente consegue diminuir muito a temperatura da cidade. Sim. Então, a gente vive Petrolina, uma cidade de altas temperaturas, isso todo mundo sabe. Aqui ninguém briga pelo sol, cada um tem o seu. E aí a gente precisa, de certa forma, de algumas ações nesse sentido, sabe? E essa infraestrutura sustentável, a gente já começou também a pensar. A gente tem o CTR, né, que é uma concessão também dessa questão de processamento de resíduos sólidos, mas a gente sabe que o campo é muito vasto para Petrolina. A construção civil aqui tem avançado bastante, como você mesmo pontuou. Hoje já temos problemas de mão de obra, então a gente já está trazendo mão de obra de fora. Petrolina tem uma situação atípica, porque como a nossa fruticultura irrigada emprega muita gente, a gente não tem muito, digamos assim, desemprego. Talvez o menor esse desemprego, acho que de Pernambuco é de Petrolina, por causa disso. E a gente já está apresentando essa dificuldade também na construção civil. Então, a gente vai precisar, em algum momento, de uma profissionalização da construção civil. Isso é natural que aconteça, até devido à verticalizações dos prédios. Então, quando os prédios realmente... Na verdade, a gente... Acho que o Petrolina nunca viu, nesses últimos 3 anos, aí, tanto prédio sendo lançado, né? Sim. Muito difícil Muito mesmo. difícil, e edifícios em zonas periféricas. Então, hoje você vai no Cassimiro, você tem edifícios de 10 andares, 12 andares sendo construídos. Isso tudo é reflexo justamente disso. Então, como a faixa territorial está se esgotando, o preço se eleva desse território, e aí, para você conseguir viabilizar empreendimentos, você precisa verticalizar para poder aumentar o VGV desses empreendimentos. Então, é natural que essa verticalização gere uma profissionalização da mão de obra, porque você fazer uma casa não é a mesma coisa de você fazer um prédio. Sim. Então, tudo isso vai modernizando, vai crescendo a cidade, desenvolvendo e gerando oportunidade para quem está chegando. Então, você botar cursos de construção civil, profissionalizantes, tudo curso isso. Curso de drywall, por exemplo. Exatamente. Curso de capacitar mais a mão de obra, novas tecnologias também, né? Tudo sim. isso vai desenvolvendo a cidade, gerando emprego, gerando renda. E aí a gente entra nesse ciclo aí que a gente já vive em Petrolina, que é bem enriquecedor, né? Secretário, você é arquiteto, você é formado em arquitetura e urbanismo. Quando a gente está falando de urbanismo, a gente está falando em uma região, em um local. E quando a gente vem para a questão das necessidades da população, então todo bairro tem que ter uma escola para os filhos estudarem, tem que ter uma unidade básica de saúde para fazer os atendimentos mais básicos, tem essa questão de creche, enfim, tem toda uma infraestrutura para ser feito. Hoje, Petrolina se assemelha a um cenário ideal de zoneamento urbano, porque você trouxe praças. Praça também faz parte da área de lazer daquela região. Então, hoje, como é que está esse desenvolvimento urbano e esse planejamento em relação a que aquele pessoal da periferia não precise sair da sua zona rural, do seu afastamento, para ir vir para o centro, fazer alguma coisa até que seja simples? Então, como é que está esse processo? Eu acho que aqui em Petrolina a gente tem uma situação um pouco atípica nesse sentido também. A gente tem algumas áreas institucionais grandes em alguns bairros, na verdade em diversos bairros, né? Quando a gente vai planejar um novo loteamento, a gente tem que deixar uma área institucional, isso é lei. Então, quando você faz a aprovação do empreendimento, você já destina uma área para uma praça, você já destina uma área para uma escola, já destina uma área para uma creche, você já destina a área para equipamentos esportivos. Então, tudo isso já vem, de certa forma, planejado no empreendimento, assim como áreas verdes também já são planejadas, né? Essa doação ao município na época da aprovação desse empreendimento.
E aí eu posso dizer que, assim, a parte da educação tem se desenvolvido bastante em Petrolina, acho que está nítido aí. O prefeito Simão tem feito um trabalho espetacular nesse sentido com a secretária Rosane. Ela já fez aí mais de 15 escolas de tempo integral do município, tem diversas creches espalhadas pelo município, novas. Eu diria até que as creches do município são melhores do que as particulares. Então, a gente tem um problema hoje de vaga, porque até as pessoas de mais esclarecimento querem botar seus filhos na escola pública, vista a qualidade do que está se acontecendo hoje. E aí a gente tem um reflexo disso, porque nós temos a melhor educação de Pernambuco. Então, o índice de débito de Petrolina é o maior de Pernambuco, graças à estruturação das áreas físicas. Esse mesmo acontecimento já está agora entrando no planejamento do secretário João Luiz. Aí eu vou ter que entrar um pouco na pasta de cada um, porque acaba que a gente... Você toca em várias pastas, né? A gente está de mão dada, de certa forma, durante esse processo. Então, o secretário João Luiz já começou a implementar a modernização das UBSs. Então, a gente hoje já está em obra com 7 novas UBSs no município de Petrolina. A ideia é que a gente consiga tirar as casas alugadas e fazer sedes próprias do município. Isso já vão ser sedes no padrão do Ministério da Saúde. Então, são UBSs já modernas, climatizadas, já com áreas grandes. A gente tem uma no João de Deus, que ela é bem grande, é uma UBS tipo 3. Então, já são uma UBS preparada para 3 equipes ali que vão atender toda aquela região do João de Deus, que é um bairro bastante populoso. A gente está modernizando lá. Na verdade, a gente fez uma demolição da UBS e está construindo uma nova. Nossa. Então, tudo isso vai acontecendo. A previsão do secretário é fazer 25 novas UBS até 2028. Nossa Senhora. E aí UBS. O pessoal pergunta, mas 25 não é muita UBS, né? E a gente já começou 7 e estamos com a previsão de listar mais 8, agora até março de 2026. Então, quando o prefeito fala 25, ele não fala um número solto, né? É um número que já está planejado, é um recurso que já está garantido e vai ser muito importante para a atenção básica. Já foi para a Lua? Já, exatamente. Ao mesmo tempo que o prefeito está modernizando as sedes próprias, através de reformas e manutenções, a gente também está construindo as sedes onde a gente não tem. Então, tudo isso entra nesse planejamento e distribuição, porque essa distribuição das unidades básicas de saúde é feita pelo Ministério, né? O Ministério é quem abre esse déficit a partir do momento que ela percebe que uma UBS está sobrecarregada, ela abre áreas novas para poder fazer cadastramento, porque tem repasse de recurso federal para ajudar a manutenção e a manter essas unidades básicas de saúde. É porque construir é o mais fácil, né? É o mais fácil, exatamente. O problema maior é a manutenção, o profissional, o estoque. Funcionando. Então, a gente recebe um apoio financeiro do governo federal para isso. Então, quando o secretário decide fazer uma nova unidade básica de saúde, não é só pela vontade dele. Isso já existe um estudo também do Ministério da Saúde, já tem uma previsibilidade, essas UBSs já estão realmente sobrecarregadas, de certa forma, e aí abre essa questão da gente fazer uma nova unidade num bairro próximo, um bairro que já está bastante populoso. Aí eu vou dar aqui um exemplo, um spoiler ali, que é Monsenhor Bernardino. Monsenhor Bernardino provavelmente vai receber uma nova unidade básica de saúde, porque é um residencial que já está bastante populoso, é um residencial que utiliza a estrutura, se eu não me engano, do Dom Avelar, e que está sobrecarregando o Dom Avelar, porque junta ali Monsenhor Bernardinos e vivendas, a gente já tem uma população de mais de 10 mil pessoas. Sim. Então, a gente precisa levar atendimento. Então, a gente precisa levar creche, precisa levar escola, precisa levar unidade da saúde, precisa levar praça, precisa levar equipamento esportivo. Então, esse é o trabalho, de certa forma, de distribuição dessas ações por toda a cidade de Petrolina. Então, isso é o que o prefeito chama o secretário, né, para conversar, para a gente poder explanar, de certa forma, essas áreas, entender esse mapa de distribuição da cidade como um todo, para poder estar fazendo essas atribuições e levando benefício para a ponta, né? Porque você tem no bairro com unidade básica de saúde, com creche, com escola, você dá a condição do pai trabalhar, da mãe trabalhar, do filho tá sendo educado, já está na creche, depois já vai para a escola de tempo integral. Tudo isso dá condição da família rentabilizar mais recursos, viver melhor, e aí tudo isso vai impactando na saúde, no acompanhamento da saúde da família, no dentista, enfim, tudo isso vai dando qualidade e dignidade à população, né? Sim, sim. E, secretário, no último IBGE, se não me falha a memória, foi estipulado que no perímetro irrigado dos projetos irrigados que a gente tem na região, a gente tem mais ou menos 120 mil pessoas. Isso é um dado que eu acredito que está para baixo ainda, é mais do que isso, que vive no perímetro irrigado. E acaba que, quando você está mais distante da zona urbana, fica mais difícil tudo. Seja a logística para levar produto, trazer, seja a questão de mão de obra na própria região. Mas hoje Petrolina ela cresce não só no centro, cresce também nessas regiões. A exemplo do 25, que tem uma estimativa de mais ou menos 25 mil pessoas.
Inclusive, sou lá do 25 também, rapaz, a minha origem. Então é uma região que toda vez que eu vou no 25, eu lembro da minha infância, eu ia lá, era tudo mato. Hoje em dia, você vê uma cidade já, é maiores que muitas cidades. E isso eu imagino que eleva mais ainda a complicação do poder público de Petrolina, em relação a conseguir estar atendendo essas regiões. Então, dentro dessas obras do planejamento que foi feito, o que é que esses perímetros irrigados da nossa região pode estar esperando da Secretaria de Infraestrutura para ajudar a vida dessas pessoas? Olha, a gente acabou de entregar aí 40 ruas, né, na área irrigada. A gente vai ter muita atribuição nesse sentido, eu concordo com tudo que você pontua e até acrescenta a informação de que o que acontece, a gente vai tender, né, com esse crescimento populacional de Petrolina, um pouco de conurbação para os núcleos, até por questões de valores imobiliários. Então vai acabar sendo atrativo que as pessoas que moram em Petrolina vendam suas casas e comprem nos núcleos próximos e vão morar um pouco nos núcleos por questão de rentabilidade, de renda, de tudo. Então, eu acho que esse momento o Petrolina já está amadurecendo para acontecer e isso impacta nesse dado do IBGE que você traz da população dos núcleos. Então, a gente cada vez mais, acho que Petrolina tem aparecido no cenário da fruticultura. Nós somos, acho que, o terceiro maior produtor de frutas in natura aqui, de exportação e de venda, né? Então, tudo isso acaba desenvolvendo esses núcleos. Então, esses núcleos hoje a gente tem sim. Maria Tereza, acho que é o maior exemplo aí de população. É maior do que muito distrito, do que muita cidade, eu diria até do interior. A gente tem cidades menores do que o quilômetro 25. Pegar o Afrânio, por exemplo, acho que é 19 mil habitantes. Pois é, então isso aí leva o município a se atentar. O quilômetro 25, eu vou usar isso como exemplo, porque lá é puxando a sardinha para o seu lado, né? Mas a gente está fazendo a parte da adução de água e abastecimento de água tratada para o quilômetro 25. Esse é um convênio com a FUNASA. Isso já está acontecendo, a gente está em processo de contratação para poder estar retomando aquela obra lá da adução. O quilômetro 25 está recebendo a nova unidade básica de saúde, que era um questionamento também muito da população, porque a UBS lá era pequena e estava precisando realmente de manutenção. Então o prefeito tomou a decisão, junto do secretário João Luiz, a construir uma sede nova, moderna, para a população do quilômetro 25. O quilômetro 25 deve receber uma praça, com certeza absoluta, deve receber um campo também, provavelmente bem bacana ali para a área de lazer. O quilômetro 25 já recebeu pavimentação, a gente tem mais 7 ruas para fazer no quilômetro 25 ainda em 2026. Então, tudo isso é investimentos que está indo para o interior. Então, aí entra muito o trabalho do secretário de Desenvolvimento Rural. Eu acabo citando um pouco todos os secretários aqui na entrevista, mas é porque realmente é uma equipe multidisciplinar que a gente conversa bastante, sabe? A gente precisa estar junto, todo mundo de mão dada, que o que importa é quem está na ponta precisando da ação. Então, tudo isso é explanado porque eles têm a vivência da zona rural. Então, eles estão na ponta, vivendo a zona rural. Eles sabem a demanda que tem naquela área. Então, não só naquela área, mas de maneira geral, seja na área de sequeiro, seja na área irrigada. E a gente discute bastante essas ações, né? Esses pontos que precisam de investimento e de modernização. Mas aí eu vou para outro exemplo. A gente vai ter também pavimentação em algumas áreas menores, né? Áreas aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no Bebedouro deve receber pavimentação, Nova Descoberta acabou de receber pavimentação, Pedrinhas, que é bem pequeno, também recebeu pavimentação, quase na totalidade de Pedrinhas foi pavimentado, Sim, Porta Ilha foi pavimentado, Tapera deve receber UBS, então a gente vai ter muita ação também nessa área irrigada e na área de sequeira aqui de Petrolina. Agora, esses investimentos, como é que retorna? Esse tipo de investimento retorna de alguma forma para o produtor, para transformar esse produtor mais competitivo? Aí eu vou usar um exemplo que eu tive numa visita que eu fiz em uma fazenda com um pessoal que estava na missão internacional aqui com a gente. A gente fez uma visita numa fazenda produtora de uva e a gente chegou naquele pack box que chama, né, naquela parte de embalar essas uvas para poder preparar para exportação. E eu estava com um diretor-geral aqui de operações do Brasil, do Fomplata, e quando a gente entrou nesse galpão, que ele olhou para o lado, a gente tinha 200 mulheres sentadas, pegando o cacho, com o maior carinho, cortando, preparando aquele cacho de uva para poder ser embalado. E aí ele olhou assim, se emocionou, e fez, rapaz, Petrolina é diferente mesmo, viu? Porque para a gente conseguir fazer essas mulheres estarem lá o dia inteiro, a gente precisa dar condição à família dela. Então, qual é a condição? Eu preciso ter equipamento de creche, eu preciso ter escola de tempo integral,
ela precisa se sentir segura para deixar seu filho e poder estar ali trabalhando e estar levando uma renda também para a sua casa. Então, é só um exemplo do que esses equipamentos públicos são capazes de fazer de transformação numa renda familiar, né? Então, tudo isso vai realmente desenvolvendo a cidade, porque você roda os núcleos hoje, e, às vezes eu até me assusto com o tamanho das casas. Então, Nossa, você chega na construção, você tem construções lá que você fala assim, rapaz, não é possível que tenha uma renda desse tamanho aqui nesse lugar, porque são casas imensas. Então, casa que você vê no Alphaville, por exemplo. Exatamente, né? Você vê casas nesse padrão dos núcleos. Eu tive no N5, eu gosto muito de almoçar ali no N5. E desenvolvimento total naquela área também. Então, N4, N5, a gente roda bastante pelo aquele trecho. E a gente às vezes toma um susto assim, rapaz, o pessoal realmente aqui tem uma renda relativamente muito boa, porque você acaba somando renda familiar entre o masculino e o feminino ali, todos têm a sua ocupação, então você acaba ficando acima da média nacional. Então eu diria que Petrolina a gente tem, pelo estudo que eu vi com uma apresentação da Caixa Econômica, a gente tem hoje 40% da população que recebe Bolsa Família ainda. Certo? 40%? 40% que recebe Bolsa Família, mas desses 40% eu acho que esse número não corresponde à realidade, porque muita gente trabalha no seu emprego informal. Então acaba tendo a renda somada ao Bolsa Família. Então são pessoas que vivem hoje com uma renda acima de R$2.000. Então você está falando de uma renda bem acima da renda média federal, né? Digamos assim, do Brasil como um todo. Né? Secretário, esse tanto de obra vem para ajudar a Petrolina em vários formatos. Mas uma das coisas que Petrolina tem hoje é ser um polo de agronegócio como um todo. Então, qual é o papel agora da gente estar avançando cada vez mais para consolidar a nossa região? Não falar só Petrolina, mas a região do Vale de São Francisco como um hub logístico na parte do agronegócio. E eu vou além. O que a gente precisa fazer para, em vez de a gente só estar vendendo fruta, começar a fazer uma agroindústria, seja suco, seja vinho, seja geleia ou outros produtos. Então, como é que está esse cenário e como a infraestrutura ajuda a Petrolina a crescer e chegar mais rápido no seu potencial? Eu vou lhe dar um exemplo de como o poder público poderia contribuir com isso, né? Assim, aí eu vou ter que citar uma outra secretaria, um outro secretário que trabalha em parceria com a gente na Secretaria de Infraestrutura, que é o Giovanni Costa, que ele também já esteve aqui com você, fazendo uma entrevista aqui, bem bacana, eu até assisti a entrevista dele. E ele é secretário de Desenvolvimento Econômico e a gente tem uma obra, acho que importantíssima, que vai ser um grande marco para a Petrolina, que é o Centro de Convenções. Então, uma obra de convênio de mais de 50 milhões de reais hoje, aquela obra. É uma obra que vai oportunizar, de certa forma, esse desenvolvimento aqui dessas grandes feiras, né, que a gente tem hoje da fruticultura, essa propagação, né, dessas informações, essa troca de experiência, essa modernização da agricultura. Então, é uma coisa que o poder público vai poder proporcionar para estar contribuindo com isso. Claro que essa fruticultura é toda fruta de fazendas privadas, né? Então a gente não está falando de investimento em poder público em fazendas. Essa modernização e essa industrialização, a gente vai ter que dar condições de outra forma. Eu acredito também que a gente deve estar pensando aí em breve num novo centro de logística, porque a Petrolina precisa. O centro industrial nosso, eu acho que ele já é urbano, porque a cidade já engoliu o distrito industrial. Então a gente vai precisar planejar isso em algum momento, um novo distrito industrial, um novo centro de logística mais afastado do centro de Petrolina, até para melhorar esse escape. Aí vem numa situação que o prefeito falou essa semana na rádio, muito importante, a questão das novas pontes que Petrolina precisa com Juazeiro. A gente sabe que uma ponte só, por mais que a gente esteja duplicando lá de Juazeiro, ainda é pequeno como opção para a gente aqui de escape e de escoamento de produção agrícola. Então é importantíssimo que a gente tenha pelo menos uma segunda ponte. Eu diria mais duas, mas eu acho que pelo menos mais uma já ajudaria bastante a gente. Sim. E aí seria uma ponte um pouco mais afastada do centro urbano, justamente para a gente ter um eixo de crescimento dessa cidade e pensar um pouco nisso, nessa questão da indústria. Então a indústria é para estar próximo do centro urbano, mas não dentro do centro urbano, como nós temos hoje, né? Secretário, a gente pode sonhar nessa gestão de Simão Durando, do prefeito Simão Durando, a segunda ponte de Petrolina? Veja só, uma ponte desse nível, ela é uma ponte federal, né? Geralmente ela vai envolver o DENIT para estar se fazendo essa viabilidade de obra. Claro que o prefeito Simão, junto com toda a força política que nós temos, e aí estamos no ano eleitoral, a gente vai ter que tratar um pouco desse assunto também político aqui,
que é importantíssimo que nós temos nossos representantes na esfera federal. Isso eu falo não só da nossa força política, citando os nossos, mas citando todos os representantes políticos do Vale do São Francisco. Então, independente de partido, a gente precisa que todos estejam de mão dada buscando esse projeto junto ao governo federal. Então, tem que ser uma iniciativa do governo federal, até devido aos custos dessa obra. São custos que extrapolam, inclusive, orçamentos municipais. E a gente tem toda digamos assim, uma interligação de sistema viário com as rodovias federais, né? Porque ela seria uma ponte realmente, no meu pensamento, é um pensamento particular, para um escoamento de produção, para a gente poder estar tirando da nossa ponte principal aqui todo esse fluxo de bitrem, de caminhão, de todo esse fluxo de produção e deixar realmente para o carro menor, para a carreta menor, enfim, para a gente conseguir desafolgar a ponte e aí sim melhorar esse trajeto. Isso vai melhorar não só a mobilidade de Petrolina, mas também a mobilidade de Juazeiro, que eu acho que hoje é bem prejudicada nesse sentido, né? Talvez com essa obra de modernização aí da passagem deles, eles vão conseguir avançar bastante, mas a gente sabe que não é só aquela obra, né? O prefeito vai ter um grande desafio lá, que é a partir dessa obra destrinchar investimentos para, digamos assim, melhorar essas interligações urbanas agora, né? Que é justamente aqueles transpassos por baixo desses viadutos que estão se criando, que ele vai ter que criar também e por investimentos municipais, que provavelmente o DENIT não deve fazer essas obras, para melhorar esse fluxo de mobilidade dentro de Juazeiro, que já é uma cidade completamente diferente de Petrolina. A gente já tem ruas mais apertadas, já tem um problema de tráfego um pouco maior, mas que eu acredito, pelo que a gente está vendo acontecendo lá hoje, né? Eu sempre estou passando por lá, que eu estou sempre em viagem, a gente vê que realmente a obra veio para melhorar a fluidez, principalmente do passante, que a gente chama, né? Que é aquela pessoa que não quer parar em Juazeiro, mas tem que passar pela BR para buscar o seu destino. Tem alguma, assim, perguntando, se não souber, tranquilo, mas você tem alguma data de quando terminaria essa obra de Juazeiro? Eu soube que estava previsto uma prévia de inauguração de algum trecho antes da política, e óbvio por interesses políticos do próprio partido que está pleiteando o governo federal, e que o final de 2026 teria um outro trecho e final de 27 um outro trecho. Então eles devem fatiar essas inaugurações, o que é normal de uma obra daquele porte. O MVP, né? Já pode liberar, vai liberando. Já vai liberando, já vai fazendo inaugurações parciais, como nós fizemos na Transnordestina também, para poder garantir essa fluidez para todo mundo que está transitando, né? Secretário, pelo que você falou, eu já contei aqui, na gestão do prefeito Simão Durando já passou mais de 1.000 obras em relação à prefeitura. Então, Simão é um prefeito de mais de 1.000 obras que já teve. Dentro dessas obras que você teve envolvido, teve alguma que mais lhe marcou? Eu tenho uma obra particular, que aí eu vou tratar de duas, na verdade, uma que está em planejamento e uma que já está colocada, né? Quando eu cheguei em Petrolina, eu tive uma reunião com a então secretária Magnilde. E ela era secretária de saúde e ela comentou comigo a respeito de um projeto para um hospital do município. Ia ser um hospital voltado para atendimento de crianças e adolescentes. E era um projeto muito bacana, que era um conceito que veio através do prefeito Miguel Coelho na época. E aí eu busquei o prefeito, conversei com ele. E aí, em particular, eu tenho muito carinho por esse projeto, porque foi um projeto meu. Então, eu fui para cima, fiz toda a parte de planejamento desse hospital junto com o pessoal da saúde, fiz todas as plantas necessárias, todos os projetos que precisavam ser feitos. Aquela fachada posta do hospital ali colorida é por conta disso, era um hospital inicialmente previsto para criança e adolescente. A gente tinha um pátio central, que ia ser toda a parte de parque infantil, porque a ideia é que a criança que chegasse ali dodói não pensasse muito nessa questão dela, mas que se distraísse no tempo que estivesse esperando o atendimento. Então, eu tenho um carinho muito especial por aquele hospital nesse sentido, sabe? Por ter sido o autor do projeto, é diferente, né? Quando a gente parte do planejamento até a inauguração. Da planta à execução, isso, né? E isso deve acontecer também em planejamento agora. Eu vou tratar, porque o prefeito Simão já anunciou, que é a nossa maternidade municipal, que vai ser do lado do hospital e que a gente também já iniciou esse planejamento. Então, vai ser uma maternidade bem moderna, para poder... A gente vai acabar fechando um cinturão da saúde ali, porque a gente tem um CAPS, a gente vai ter a maternidade, tem um hospital e vai ter o centro de referência da mulher, um junto do outro, e na frente tem um hospital universitário. Próximo ali do centro de convenções. Do centro de convenções, exatamente. Então, é um projeto que eu também estou tendo mais ou menos o mesmo carinho, mais nesse sentido, sabe? Mas é muito bacana, né? Porque a gente
estava ali no planejamento, vê o nascedouro, vê o desenvolvimento do projeto, vê toda a contratação, consegue tirar do papel, consegue realizar, consegue inaugurar e chega lá hoje e vê o pleno funcionamento do equipamento, um equipamento muito elogiado, um equipamento que você entra e você não se sente numa esfera pública, né? do costume da esfera pública, do padrão, digamos assim, da esfera pública. É uma obra que vem realmente do padrão do que Petrolina merece. Então, uma obra que veio aí, a gente tem um centro cirúrgico super moderno, a gente tem um CME, que é a parte de esterilização, que é um fluxo que a gente não tem nenhum tipo de cruzamento de objetos contaminados com a parte do centro cirúrgico limpo. Então, tudo isso foi pensado com muito carinho para Petrolina e eu tenho certeza que quem teve a oportunidade de ir lá visitar e ver o que está acontecendo no hospital é bem bacana. Massa, massa. Secretário, indo para os nossos finalmente, rapaz, queria saber se você ainda mexe em AutoCAD, no Revit, ou isso já hoje, infelizmente, o tempo não consegue. Veja só, a gente tem uma equipe hoje, né? Graças a Deus, o prefeito Simão, ele propôs uma reforma administrativa muito bacana na prefeitura, até por conta das demandas que teremos, né? Devido a todo o planejamento financeiro que teremos. A secretaria ela deu uma crescida em número de mão de obra, de engenharia, de arquitetos, de técnicos que nós temos lá trabalhando. A gente tem uma equipe muito nova, de certa forma, mas uma equipe muito entusiasmada, né? Porque quando você vê realmente, como eu digo, a sensação de quem está projetando e você tirar do papel, aí um outro exemplo de uma obra super simples que até o prefeito ficou muito emocionado, foi a Praça do Jardim Maravilha. Foi um projeto que, por coincidência, também foi meu, não é proposital, mas a gente teve numa visita posterior à inauguração, uns 15 dias depois da inauguração. Simão é engraçado, ele falou, vamos lá ver se a obra está funcionando, para onde a gente errou, onde a gente acertou e aonde a gente errou. E a gente chegou lá, a praça estava lotada, tinha idoso caminhando, tinha criança no parque, tinha idoso na academia de saúde. Nos nossos projetos, a gente tenta deixar todas as árvores existentes. A gente não tira nenhuma vegetação, só se realmente ela estiver num caminho de acessibilidade, alguma coisa nesse sentido. Mas os projetos eles são concebidos para manter todas as árvores que estão no local, né? Que geralmente esses locais já são praças e a própria população vai plantando árvore para gerar sombra, para parar o carro embaixo, enfim. A gente tenta sempre preservar isso. E é uma praça muito pequena, mas é uma praça que foi muito bem recebida pela população. Então você vai lá, a praça é zelada, que é muito importante destacar isso, porque não adianta a gente ter equipamento público e a própria população degradar o equipamento público inteiro. Sim, né? Foi o que aconteceu no Parque do Povo, né? Exatamente, aconteceu por 2 vezes. Né? Então a gente está buscando uma solução para isso, teve uma reunião ontem, inclusive com o pessoal da Secretaria de Segurança Pública, para tentar bolar uma estratégia, né, de preservação ali do Parque Rafael Coelho, mas foi uma outra obra que foi bastante gratificante. Então a gente tem uma equipe muito entusiasmada. Claro que a gente tem metas muito audaciosas para o município de Petrolina. O prefeito quer realmente fazer, ele tem mania de dizer que são 8 anos em 4. Então a gente tem trabalhado arduamente, seja de dia, de noite, final de semana, a gente não para. A gente faz visitas no sábado, a gente está trabalhando no sábado, a gente está em casa de home. Pelo trabalho que vocês estão fazendo, rapaz, não é 8 em 4 não, é 40 em 4, né? Mas são muitos investimentos e a meta realmente vai ser a gente utilizar essa equipe. Mas voltando à sua pergunta, sim, eu ainda projeto nessas praças que vão sair. Algumas praças são minhas ainda. Entenda, para mim isso hoje é um hobby, é minha profissão. Então eu gosto bastante, eu faço alguns projetos particulares, ainda meus e de algumas pessoas muito conhecidas minhas, ligadas a mim, não faço para clientes novos, até porque não tenho mais esse tempo para isso. Tem braço, né? Mas para mim, quando eu estou em casa dia de domingo, é uma distração, estar sentado no computador projetando, não vejo como trabalho, né? Eu vejo realmente é uma paixão que eu tenho por isso e eu gosto bastante de pensar e de pensar fora da curva. Então eu gosto de pensar coisas diferentes, eu sempre provoco o pessoal lá. Nesse sentido, acho que a gente vai ter um belíssimo exemplo aí para a população de Petrolina entender esse trabalho de planejamento, vai ser a nova urbanização da Orla 3. A gente está fazendo um projeto realmente, eu não diria europeu, porque eu não acho que a Europa tem nada melhor do que o Brasil. Acho que é um trabalho nosso aqui, autoral da Secretaria de Infraestrutura, que vai encher o peito do petrolinense de orgulho. Eu tenho certeza que a gente vai acabar usando esse projeto depois para modernizar até a Porta do Rio. Vamos embora para essa labuta, rapaz. Secretário, indo para os nossos finalmente, tem uma coisa que no Labuta a gente está perguntando para os nossos convidados, entrevistados, é a questão, o que é o trabalho para você? Como é que você enxerga o trabalho? Só que pegando o tema Labuta, a gente troca a pergunta para o Labuta, né? Então, o que seria a Labuta para você? Veja só,
eu sou uma pessoa altamente disciplinada, sabe? Eu acordo todo dia, 4h30 da manhã, vou para a academia às 5 horas, chego às 6h30, tomo meu café, me arrumo, estou na secretaria. Geralmente eu sou sempre o primeiro a chegar na secretaria, sempre o último a sair. Então, às vezes eu estou no trabalho e a gente não sente no trabalho. A gente brinca muito isso na secretaria. A gente tinha um conceito de família, né, na secretaria, porque a gente ficava muito junto da família. E aí, esse ano, ano passado, na verdade, quando eu assumi a secretaria, eu tentei mudar um pouco isso. Eu falei, não é uma família, a gente é um time, né? Porque a família a gente briga, né? Então, aqui é um time da infraestrutura. E eu acho que é muito gratificante, né? O prefeito dá muita condição a gente trabalhar com transparência, com ética, dentro da legislação vigente. A gente discute bastante, a gente consegue ter uma abertura multidisciplinar dentro da prefeitura, que é muito importante. Então, você vê que nessa entrevista aqui eu consegui falar o nome de quase todas as secretarias. Sim, a gente consegue trabalhar em conjunto, então a gente consegue ter essa relação e, principalmente, né, planejar com responsabilidade, planejar com a responsabilidade, quando eu digo, é em tudo, inclusive com o erário público, né? Porque o dinheiro é de todo mundo. O dinheiro que a gente utiliza não é um dinheiro meu, de Simão, de ninguém, de Toninho, é um dinheiro que é de todo mundo. Então a gente busca ter muita responsabilidade nessas distribuições das ações e principalmente no planejamento e aplicação. Então a gente acompanha após a aplicação, acompanha quando está fazendo, acompanha a entrega, acompanha depois, vê como é que está a obra, vê os acertos, vê os erros, corrige. Tudo isso é um processo de maturidade de obra e que só quem tem a ganhar é a população de Petrolina. Vamos embora para a labuta, né? Temos que trabalhar bastante. Secretário, antes de finalizar, preciso falar dos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não estaria aqui, né? Se você que está em casa está querendo gravar um podcast ou algum conteúdo profissional, entre em contato com a Nexus Studios. O nosso QR Code vai estar aparecendo aí na tela. É só escanear e entrar em contato com a gente. Agora, se você está precisando valorizar os seus resíduos, o seu produto da sua agroindústria, entre em contato com a EBS Bioengenharia. A gente pode estar fazendo um projeto ideal para vocês. Está precisando de seguro? Entre em contato com a Dalmi Seguros. Ele tem seguro de todas as categorias, seja de veículo, seja na parte automotiva no caso, seja a parte de responsabilidade civil profissional. Enfim, entre em contato com a Dalmi Seguros e fique se resguardar, né? Que seguro é bom morrer de velho, mas se acontecer alguma coisa, é bom a gente sempre estar prevenido. E também temos a Rexcivil, uma empresa especializada na coleta e gestão dos seus resíduos. Está tendo problema na gestão e gerenciamento dos resíduos? Entre em contato com a Rexcivil. Secretário, quero lhe agradecer pelo papo, foi muito bom conversar com você. Venha para cá quando você quiser para falar de mais obras, mais investimento, vai ser uma honra estar lhe recebendo. E quem queira continuar a ouvir mais, acompanhar o seu trabalho, ouvir mais as suas entrevistas, você, onde é que pode lhe encontrar? A gente está sempre fazendo divulgações aí nos canais oficiais da prefeitura, certo? Eu tenho um Instagram pessoal, onde eu faço também muita divulgação das ações, que é o @RodrigoJacobina_PNZ. Mas a gente está sempre buscando informar e sempre à disposição ali na Avenida Guararapes, número 228, na Secretaria de Infraestrutura, sempre à disposição da população de Petrolina. Secretário, muito obrigado. Eu que agradeço. Você que ficou aí em casa até agora assistindo, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço, se Deus quiser, até semana que vem. Valeu!